Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar de novo nesta manhã para esse tempo de palavra, esse tempo de compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu não sei se tu vais me assistir agora, domingo de manhã, ou ao longo da semana, mas o meu desejo é que, quando assistires esta palavra, a bondosa mão de Deus esteja contigo, sobre a tua vida, esteja trazendo para ti desafio, consolo, esperança e motivação. Como tu pudeste ver na abertura deste momento, nós queremos conversar sobre um tema relacionado a finados. Na verdade, neste domingo, nesta semana e na semana que vem, nós queremos conversar sobre um tema relacionado a finados. E eu te convido desde já a ficar com a gente, a nos acompanhar. Aproveita para se inscrever lá no canal, ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Finados. Quarta-feira foi o dia de finados, feriado, o dia em que muita gente foi aos cemitérios, visitou lugares em que nós somos confrontados com a realidade da morte. Finados é uma data para a gente pensar naqueles que já partiram. É o dia que a saudade aperta, a saudade do pai, a saudade da mãe, a saudade daquele filho que nos antecedeu, a saudade daquele amigo, a saudade do marido, da esposa. É o dia de a gente lembrar daqueles que já partiram. É o dia da gente lembrar daqueles que já não estão mais conosco, aqueles que só deixaram saudade. Mas também o dia de finados é um dia que nos choca diante da realidade da morte. A morte é o dia certeiro na nossa vida. Não há dúvidas alguma de que nós um dia também passaremos por esta realidade. A morte, ela é inevitável. E a morte é o momento mais solitário que alguém pode viver. A morte é o momento mais solitário que alguém pode vivenciar. Mesmo que tu estejas num ambiente hospitalar, talvez rodeado das pessoas que tu amas e que te amam, no momento da morte é o momento pelo qual tu terás que passar sozinho. Eu sempre tive, quando adolescente, muito medo da morte, muito medo de velório, muito medo de ver alguma pessoa morrer. Mas Deus curou esse meu medo quando eu tive a oportunidade, lamentavelmente tive a oportunidade de estar com alguém no hospital quando esse alguém faleceu. E eu pude perceber algo de divino na morte. Eu pude perceber uma realidade da morte que a gente normalmente não presta atenção, que é o fato do Ruach de Deus nos deixar. Deus está conosco no dia da morte, assim como Deus está conosco no dia da nossa concepção. Deus está conosco. A morte não é um dia que a gente vive sozinho, que a gente encara sozinho. Deus está conosco, mas é um momento pelo qual a gente precisa passar sozinho. E a morte sempre nos surpreende. Mesmo que talvez a pessoa passou um bom tempo adoentada, ela não quer partir, ela não quer morrer. Mas chega um dia em que a morte nos surpreende. E a morte chega, às vezes, mandando recado, mas às vezes ela não chega mandando recado. Às vezes ela simplesmente chega. A pessoa está super bem, está saudável, e de uma hora para outra ela simplesmente tem algum AVC, tem um infarto, alguma coisa assim, e ela parte em questão de minutos. A morte sempre nos surpreende. A morte é um choque de realidade. A morte é um momento certo na nossa vida. E é um momento extremamente solitário pelo qual a gente precisa passar. E se a morte te mandasse um recado hoje? E se a morte mandasse um recado para ti e para mim? Nós queremos conversar no dia de hoje sobre um personagem da Bíblia que recebeu um recado da morte. E esse texto nós encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 20, os versículos 1 a 6.
Segundo Reis, capítulo 20, os versículos 1 a 6, que dizem o seguinte: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Ezequias estava gravemente doente. Ezequias estava para morrer, diz o texto. Qual doença? Não sabemos. Há quanto tempo ele vinha doente? Também não sabemos. O que sabemos é que ele estava doente, gravemente doente a ponto de ele estar para morrer. E ele recebe uma visita extremamente indesejável, uma visita extremamente desagradável, que é a visita do profeta Isaías, que vem da parte de Deus dizer a ele o seguinte: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Tu não vais se recuperar dessa doença, tu vais morrer. E nesse sentido, Ezequias recebe essa notícia e o seu coração fica profundamente entristecido. Ele ora e clama a Deus, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, olha com misericórdia. E ele diz, e o texto diz também que ele chorou amargamente. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que Ezequias precisava colocar em ordem na sua vida? O que será que Ezequias precisava colocar em ordem na sua vida? Será que era o seu casamento? Será que ele estava com problemas conjugais? Será que ele estava com problema com sua esposa? Será que havia aí uma traição, um adultério? Será que havia um relacionamento desgastado? O que ele precisava colocar em ordem na sua vida? Ou será que era o relacionamento com seus filhos que estava precisando de uma reforma, de ordem? Ou será que era o relacionamento com os irmãos do rei? Afinal de contas, os irmãos do rei, eles de alguma forma também desejavam o trono. Se a gente pensa em famílias onde a hierarquia ela é algo importante, todo mundo deseja ser o filho que tem mais mando na família. Será que ele precisava colocar em ordem a sua vida com os seus irmãos? Será que havia alguma divergência por conta de alguma herança? Será que havia lá uma divergência por conta de algum terreno, de alguma casa, de alguma propriedade? O que Ezequias precisava colocar em ordem? Será que ele precisava colocar em ordem alguma situação com seus cunhados? Nós não sabemos. Mas eu imagino que Ezequias tinha várias coisas para colocar em ordem. Por quê? Porque o profeta é enviado por Deus de volta, dizendo: olha, mais 15 anos te serão dados. 15 anos é um bom tempo para resolver um monte de coisas, até porque algumas coisas não se resolvem. Quando se trata de relacionamento, algumas coisas não se resolvem assim da noite para o dia. Portanto, Ezequias ganha mais 15 anos. 15 anos. O que ele precisava colocar em ordem? Ou o que ele precisava colocar em ordem no seu reino? Alguma coisa ali estava fora do lugar. E ele ganha um recado: coloca a tua casa em ordem.
O recado que Isaías dá ao rei é algo muito sério. Coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Ajeita a tua vida, porque tu morrerás. É uma dura verdade, porque se a gente para pensar, não é fácil ouvir uma notícia dessas. Mas ao mesmo tempo, Ezequias está recebendo, além de uma dura verdade, uma enorme possibilidade. A possibilidade de partir e estar com sua vida de fato em ordem, fechar o ciclo, fechar as amarras, aparar as arestas, deixar tudo em ordem bonitinho. A morte vem me dar recado para Ezequias dizendo: ajeita a tua casa, coloca em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Uma dura realidade, mas também uma grande oportunidade. E diante disso, eu te pergunto, quais são as coisas que tu tens para colocar em ordem na tua vida? Quais são as coisas que tu tens para colocar em ordem no teu casamento? Quais são as coisas que tu tens para colocar em ordem com os teus irmãos? Quais são as coisas que tu tens para colocar em ordem na tua vida social, com os teus amigos? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Esse recado que Isaías leva para Ezequias em nome de Deus, também é válido para nós hoje. O que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida? Eu sei dizer da minha, mas é a tua vida. O que tu precisas colocar em ordem? Será que está tudo resolvido? Será que não existem arestas? Será que não existem pontos abertos? Será que não existem situações mal resolvidas? Está tudo bem com os teus irmãos? Está tudo bem no assunto herança? Está tudo bem no assunto política? Porque nós vivemos aí dias muito tensos e que nós vemos situações muito graves de discussões e desentendimentos por conta de política. Está tudo bem na tua casa? Lembra-te, esse é o recado também de Isaías para nós, lembra-te de que tu morrerás, lembra-te de que nós morreremos, e essa é a primeira lição que nós precisamos aprender para esse nosso bate-papo. Precisamos colocar em ordem a nossa casa, porque nós morreremos. Esse recado do Isaías para o Ezequias é um recado muito atual e muito válido para ti e para mim. Ezequias ganha de Deus mais 15 anos. Olhando assim, 15 anos é muito tempo, mas 15 anos também passa muito rápido. Minha esposa e eu completamos esse ano 15 anos de casados. E parece que foi ontem que casamos, mas já são 15 anos. Aos poucos a gente começa a falar em bodas de prata e parece que foi ontem. Gente, como o tempo passa. Ezequias ganhou 15 anos. E nós? Quantos anos ainda teremos? Eu não sei quantos anos nós ganharemos de Deus. Eu não sei quantos anos nos serão dados. Esses dias eu brincava dizendo que eu gostaria de ter pelo menos mais 3 vezes 15 na minha vida. Mas quando estiver chegando no final dos 3 vezes 15, talvez eu vá querer mais 15. Quantos anos ainda nos serão dados? 5, 10, 15, 20, 30? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, nós só temos o hoje. Hoje é o dia de começar a colocar a nossa casa em ordem. Hoje é o dia de começar a colocar em ordem a nossa vida, porque morreremos, porque partiremos, porque teremos que obrigatoriamente deixar a vida. Por isso, quando hoje o profeta vem a nós e diz assim, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás, ele com isso está nos dizendo, meu irmão, meu amigo, meu camarada, não perca esta oportunidade, não perca esta oportunidade de colocar em ordem a tua vida. Ezequias ganhou mais 15 anos e depois disso morreu. Como pastor, a gente acompanha as famílias nos momentos mais alegres e ao mesmo tempo os mais difíceis de uma família. E nos momentos mais difíceis, não é muito incomum a gente ver e perceber no sepultamento de um ente querido
que há remorso, que há tristeza, que há dor, não só pela perda, mas pelas coisas que ficaram para trás sem terem sido adequadamente resolvidas. Muitas vezes eu já vivenciei situações em que o desespero é tão grande que o familiar gostaria de tirar o morto do caixão para dar um último abraço, para dizer um último eu te amo. Pastoralmente, psicologicamente, eu entendo quando pessoas dizem isso para alguém falecido, vão ao cemitério conversar com alguém que já morreu. Pastoralmente está tudo bem. Se alguém está com muita saudade de alguém que partiu, pode conversar com essa pessoa no túmulo, não há problema. Não há problema. Não é sinal de loucura, não é sinal de insanidade, não. É a dor. A dor precisa ser exprimida. Mas muito melhor do que tu conversar com uma lápide sob a qual está o corpo de teu ente querido, muito melhor é olhar olho no olho e conversar com esse alguém. E aparar as arestas, e resolver as situações, e resolver as pendências, e colocar a casa em ordem. Quantas e quantas são as pessoas que dizem para o seu ente querido pela primeira vez um eu te amo quando esse alguém está sendo sepultado? Quantas são as esposas que sepultam o seu marido sem nunca terem recebido sequer uma flor? Quantos são os maridos que são sepultados pelas suas esposas sem nunca terem ouvido um eu te amo? Quantos são os filhos que sepultam seus pais sem que nunca tenham havido entre eles um eu te amo? Aquele abraço gostoso, acolhedor, amoroso. Quantas são as histórias tristes de mortos que nunca receberam e nunca deram amor. Por isso, o recado do profeta Isaías para Ezequias é um recado muito valioso para nós. Coloca a tua vida em ordem, porque morrerás. E o detalhe é que não sabes quando morrerás. Sendo assim, é importante, é necessário, é fundamental que nós vivamos cada dia da nossa vida como se fosse o último. Viva cada dia da tua vida como se fosse o último e um dia acertarás. Essa frase foi dita por alguém que eu não sei quem, mas foi dita por alguém. Viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Faça aquilo de melhor que você puder. Abrace alguém. Diga eu te amo. Dê flores. Dê um presente. Faça uma ligação. Mande um WhatsApp. Se importe. Porque um dia, certamente, será o último. E quantas são as situações de pessoas que não conseguem viver em paz porque perderam alguém com quem tinham alguma situação não resolvida. Isso é terrível. Como eu gostaria de ter resolvido essa situação. Pois é, querido, mas a pessoa partiu, agora é tu e tua consciência. Por isso esse recado é tão importante. Coloca a tua vida em ordem, porque tu morrerás. E essa consciência da morte, essa consciência da finitude, essa consciência da transitoriedade da vida e esse alerta de Deus para nós, para que vivamos bem a nossa vida e coloquemos a nossa vida em ordem, é um recado importantíssimo e que quer nos levar a perceber o seguinte, que a gente não consegue viver a nossa vida com qualidade, com leveza, com profundidade, vivendo ela na sua integralidade, na sua totalidade, se a gente não tiver a visitação do Deus Criador na nossa vida. Por que Deus manda o profeta Isaías até a casa do Ezequias? Ezequias talvez se achasse alguém autossuficiente, tipo, eu não preciso. Mas Deus diz, não, eu me importo com Ezequias, então eu vou mandar recado. E nesse sentido nós precisamos de Deus na nossa vida, que nos lembra, querido, tu só tem hoje, amanhã pode ser que tu não vives mais. Portanto, faça o bem na tua vida hoje. O problema é que nós não sabemos, pela própria natureza,
viver bem. Pela própria natureza, nós não sabemos viver bem. Pela própria natureza, nós não sabemos fazer na nossa vida o melhor. Sabe por quê? Porque nós nascemos com um negócio chamado pecado em nós. E se Jesus não entrar na nossa história, se Jesus não entrar na nossa caminhada, se nós não dermos as mãos, não engatarmos no braço de Jesus para seguir a nossa caminhada, seguir a nossa vida, nós vamos ficar guardando mágoas, birras, picuinhas, vamos criar muros entre nós. Quando na verdade Jesus quer dizer assim, não deixa nem sequer botar o fundamento de um muro. Porque talvez ele fique tão alto que tu não tenha mais contato. E o dia que tu quiseres contato, tu vai descobrir que do outro lado não tem mais ninguém. A gente precisa perceber que o recado de Isaías para Ezequias é muito importante. Muito importante. Coloca a tua casa em ordem e depois tu morrerás. Coloca a tua casa em ordem, porque depois tu morrerás. O que tu precisas colocar em ordem na tua vida? Talvez o teu casamento? Talvez o teu relacionamento com o teu ex? Que sempre é uma situação complicada. Quando um casamento chega ao fim, quando infelizmente ele chega ao fim, muitas vezes fica muito ódio, muito rancor, muita mágoa com o ex ou com a ex. O que precisa ser colocado em ordem na tua vida? Se no teu coração tu sentir hoje que tu precisa fazer uma visita para alguém, visita essa pessoa hoje. Aquele teu compadre que há muito tempo tu não vê mais, visita hoje. Aquela tua amiga para quem tu tá com vontade, com quem tu tá com vontade de tomar um café, vai tomar um café hoje. O teu filho está pedindo para brincar, brinca com ele hoje. A tua filha quer convidar o pai para passear, vai passear com ela hoje, porque a gente não sabe o amanhã. Esse recado é um recado extremamente chocante, extremamente humano e ao mesmo tempo libertador. Libertador. Por quê? Porque nós só temos o hoje. A nossa vida não é um acúmulo de coisas, a nossa vida é um acúmulo de experiências. Porque a nossa vida é um acúmulo de experiências, é que ficam lembranças. A gente muitas vezes tem uma preocupação muito grande em deixar coisas. Na verdade, coisas vão e coisas vêm. Patrimônios a gente ganha e a gente perde. Mas o que realmente permanece no coração daqueles que nos levarão à sepultura são as lembranças de uma vida vivida de verdade. Mas pastor, quer dizer que Ezequias não vivia a vida de verdade? Para que Deus tenha mandado um recado para ele, através do Isaías, dizendo, coloca a tua vida em ordem, provavelmente ele tinha grandes problemas que ele foi deixando. E ele chora amargamente diante da notícia da morte. Talvez a gente, quando partir, não vai chorar amargamente. Mas se a gente não viver a vida, colocando constantemente a nossa casa em ordem, os que ficarem chorarão amargamente. Por isso, não espere o outro tomar a iniciativa. Se há algo que tem que ser resolvido na tua vida, vá tu e faça isso. Não espere o outro, porque talvez o outro nunca vai fazer. Mas daí é da consciência dele. Mas se há algo, procura tu. Procura tu. Procura tu, para que tu não chores amargamente no dia que tu descobrires que do outro lado do muro esse que tu levantou, não tem mais ninguém. Que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que essa palavra toque no teu coração, que essa lição de vida a partir da morte toque o teu coração de maneira tal que tu descubras a preciosidade que é a vida. O bem valioso que é a vida. Que Deus guarde, que Deus cuide, que Deus ampare, que Deus carregue, que Deus te sustente, que Deus te dê da sua profunda e eterna paz. Amém. Te convido ainda a uma palavra de oração.
Senhor Deus, obrigado por esse momento que a gente teve de nos ocuparmos com a Tua Palavra. Obrigado porque Ezequias ganhou mais 15 anos. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós temos, mas nós sabemos que temos o hoje. Portanto, Senhor, ajuda-nos a viver hoje como se fosse o último dia, para que possamos de fato deixar saudade, para que possamos de fato marcar profundamente o coração das pessoas. Senhor, abençoa-nos e guarda-nos em Tuas mãos. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço bem apertado. Deus te abençoe. E na semana que vem nós queremos nos ocupar com a segunda parte desta mensagem. Um abração e até mais. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.